A paz do Senhor a todos vocês que estão nos assistindo. Eu hoje vou deixar um versículo para vocês que está em Mateus 26, o versículo 40 e o versículo 41. A palavra de Deus diz assim: voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: vós não pudeste vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, é muito importante a sua vida de oração, porque a sua vida de oração é que vai fazer com que o mundo invisível, o mundo espiritual, ele vá se afastando e você tendo vitórias na tua vida. Porque existe uma guerra dos anjos de Deus com os anjos do diabo. E nós às vezes não entendemos que estamos nesta guerra. É uma guerra invisível que atinge o mundo físico. E a oração é a arma que faz mover o mundo espiritual. A igreja primitiva sabia que vivia em guerra espiritual. Por quê? Ela sabia da proteção, que era a armadura de Deus, das 5 primeiras partes da armadura de Deus. Ela sabia da arma de ataque para Satanás, que era a espada do Espírito, né? Que é a 6ª parte da armadura de Deus, que é a palavra de Deus. Ela sabia do ataque que o inimigo fazia contra ela, que eram os dardos inflamados do inimigo que são lançados contra a igreja, contra ela. Ela sabia também que tinha que ter uma boa peleja, uma boa luta. E a boa luta só vem pela fé. E ela sabia também que tinha que combater o bom combate. Existia um combate. Irmãos, e nós muitas vezes nos esquecemos disso. Não temos uma vida de oração. Tem pessoas que nem oram 5 minutos. Tem pessoas que oram 5 minutos, falam com Deus 5 minutos e não tem mais palavras para dizer. Que nem aqui nós estamos vendo aqui que Pedro, ele não conseguiu ficar 1 hora orando. Irmãos, e a Bíblia está dizendo aqui, Jesus dizendo, não é a Bíblia, não é apenas a Bíblia, é Jesus dizendo: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. A Bíblia fala também em Tessalonicenses: orai sem cessar. Irmãos, eu quando conheci Jesus, eu tive o privilégio de ter a mulher do meu pastor uma vida de oração muito grande e de estudo da palavra de Deus. E ela me ensinou a orar, para mim ficar só adorando Deus. Que eu ficasse horas adorando Deus, que eu ia ter uma comunhão assim, muito íntima com Deus. E eu fui uma pessoa que eu fui liberta de muitas coisas. Eu fui uma pessoa muito oprimida na minha infância, na minha juventude. E quando conheci Jesus, eu fui liberta. E tanto que eu era grata a Deus, estou grata até hoje, que eu fui batizada no Espírito Santo em 3 dias depois da minha libertação. E eu comecei então a fazer o que ela falou: ore, deitada, sentada, de joelhos, cansou, levanta, mas adore a Deus. E o período que eu ficava sozinha em casa era das 10 da noite às 8 da manhã. Irmãos, eu ficava apenas adorando a Deus. E foi todos os dons que eu recebi, foi daquela época. A intimidade que eu tenho hoje com Deus já vem desde aquela época, que basta eu orar, que eu já vejo Deus, né, irmãos? Um Deus que é invisível, mas eu vejo, eu sinto que eu entro nos atos do Senhor, no trono do Senhor. E nós vamos vendo que hoje as igrejas estão mais preocupadas com números, com construções de templos, programações sem um foco,
né? Programações de koinonia, né? De comunhão com as pessoas. Irmãos, toda programação, que seja de comunhão, de koinonia, tem que ter um objetivo para crescimento dos cristãos e evangelização, né? Então, irmãos, e as igrejas perderam esse foco. Eu vejo muitas pessoas caídas, que foram bênçãos há anos atrás, hoje estão mornas. Por quê? Porque o diabo ele vem justamente atacar a nossa vida de oração. Sem vida de oração, você vai perdendo a comunhão com o Senhor. No começo eu só orava. Eu orava o dia inteiro. Todos os momentos que eu podia eu orava. Acontece que eu fui descobrir que aquilo que me dá segurança, aquilo que me faz ficar firme, perseverar no caminho de Deus, é a palavra de Deus. Daí eu consegui contrabalancear as duas coisas na minha vida. Eu ia lendo a palavra de Deus para aprender, para ouvir o que Deus queria falar comigo, porque eu nunca li lendo. Eu lia sempre dizendo o que Deus está falando comigo. Não o que Deus está falando com você, mas o que Deus estava falando comigo. Por quê? Porque assim você se alimenta. E tinha minha vida de oração. Sem oração, a batalha, você já perdeu a batalha. Oséias 4:6 fala que o povo perece por falta de conhecimento. E eu falo que as igrejas estão perecendo por falta do conhecimento da batalha espiritual. Quando você ora por alguém, antes eu só adorava. Daí eu aprendi a oração de intercessão, orar pelas pessoas. Você tem poder para mudar a situação que a pessoa está vivendo. Porque quando você ora, o mundo espiritual se move em favor dela. É lógico que a soberania sempre vai ser de Deus e a resposta de Deus. Mas é muito importante você saber que a sua oração move o mundo espiritual. E o que Satanás faz? Ele cega os cristãos, as pessoas que não são cristãos, para que não entendam quem é Jesus, para que não entendam o plano de Deus. E ataca os cristãos na vida de oração, primeira parte que ele faz. Porque quanto menos você ora, mais ataques você vai tendo e menos vendo os ataques, nem percebendo que estão sendo atacados. Ele ataca a vida, a leitura da palavra de Deus, o seu caminhar diário e o seu trabalho para Deus. Você, não sei se você percebe, mas às vezes você começa fazendo uma coisa e você para, não tem perseverança. É uma batalha espiritual, está sendo travada e como você não percebe, você para, né? E é necessário para nós perseverarmos, entendermos que existe essa batalha espiritual. Eu queria deixar assim um versículo de Wesley. Wesley diz assim: nós podemos levantar uma igreja que canta, que toca, que prega muito bem. Mas se nós não levantarmos uma igreja que ore, nós seremos um povo sem a presença de Deus. Isso é Wesley falando. Muito sério isso. Porque a oração é que dá intimidade para você ter Deus. Não adianta você apenas trabalhar, ter a vida familiar, ir para a igreja, voltar, ser morno. Você tem que ter uma vida de oração para que você tenha comunhão com Deus e seja vivo, uma vida espiritual viva diante do Pai. Amém, irmãos? E eu quero falar para vocês clicarem no livro, lerem o livro, é muito importante. Se você anda cansado da batalha da sua vida, se você já trabalhou muito e agora está passando uma fase que você não está conseguindo mais trabalhar para Deus, você lê esse livro, baixa, é gratuito. Você vai ver que vai fazer muito bem para você a leitura desse livro. E também eu peço para vocês deixarem um comentário, deixarem o like, se inscreverem no canal. Tem muita gente
seguindo, mas sem se inscrever no canal. Eu peço que, se você estiver gostando das mensagens que eu estou ministrando, que você se inscreva no canal, deixe o seu joinha e o seu comentário. Amém? Que Deus possa abençoar vocês nesta semana, em nome de Jesus.